Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para transformar suas finanças, ter mais dinheiro, construir uma reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Meu nome é Sheila Mota e o tema de hoje é pagar as dívidas ou investir. Saiba o que fazer primeiro. Será que você já se viu nessa dúvida? Eu não sei se eu pago a dívida, não sei se eu invisto dinheiro, porque a Sheila fala que a gente tem que criar reserva financeira. E aí, o que será que tem que ser feito primeiro? Quando, por alguma razão, você ou sua família recebe um dinheiro extra, ou identifica alguma sobra no seu retrato financeiro, muitas opções começam a surgir, não é verdade? Sobre qual é a melhor finalidade para esse dinheiro, para esse recurso que está sobrando. E o que será que é melhor fazer? O que você acha? Pagar dívida? Coloca aqui para mim nos comentários. Pagar as dívidas ou investir o dinheiro? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e por isso eu trouxe como tema de hoje para a nossa live, para o nosso almoço juntos aqui. Então, vamos lá, pagar as dívidas. Quando a gente paga as dívidas, a gente cessa os juros, caso essa dívida esteja em atraso, e tira as restrições do nome. Ou é melhor investir? Começar a construir a sua reserva financeira. Investir, ao invés de saldar uma dívida mais rapidamente, será uma boa escolha? Será? Essa é uma dúvida comum e muito compreensível, mesmo porque nós não temos educação financeira aqui no Brasil, não é verdade? Então, qual que é o meu intuito aqui? Ajudar você a refletir sobre qual o melhor caminho entre pagar suas dívidas ou investir o seu dinheiro. E a resposta para essa pergunta vai necessariamente depender da sua situação financeira atual. Vai depender do seu nível de endividamento atual. Saber se essa dívida ela está em atraso ou se ela está em dia. E eu vou falar sobre tudo isso aqui até o final. Fica aqui comigo, tá bom? Outra coisa, outro ponto que tem que ser analisado, as condições de negociação que você tiver em mãos, caso você tenha alguma dívida em atraso. E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês mais sobre o que é dívida, porque às vezes as pessoas têm um conceito errado sobre o que é dívida, ok? A dívida, ela vem por algum imprevisto, por algum desemprego inesperado, ou mesmo por causa de algum descontrole, olha lá. A dívida vem por causa de algum imprevisto, por causa de algum desemprego inesperado, às vezes você está empregado, depois não está mais, ou agora nessa época teve os seus ganhos diminuído para assegurar o seu emprego, que muitas pessoas passaram por isso, ou, presta atenção, por alguma causa de descontrole pessoal com as finanças. E você pode ter essa dívida porque você não teve a devida precaução financeira. Pode ter atrasado o pagamento de compras parceladas, que é um tipo de dívida. Pode ter optado por pagar o mínimo do cartão de crédito, ou até ter passado pela situação de ter que escolher qual conta pagar naquele mês e qual conta deixar de pagar, porque o seu retrato financeiro, o valor dos seus ganhos, suas despesas não couberam no seu retrato. Faltou dinheiro, apesar de que a gente tem a solução da renda extra, que eu incentivo, e vocês sabem, quem está aqui pela primeira vez, todos terem uma renda extra, um plano B. Porque se o plano A faltar, o plano B vai te socorrer, ok? E aí eu quero falar um pouquinho dos investimentos, porque aí a pessoa fala, eu vou investir o dinheiro, eu não vou pagar a dívida. Se o retorno dos investimentos for muito maior do que os juros das suas despesas,
é uma boa ideia investir. Mas isso hoje em dia é impossível. Por quê? Porque os juros e as multas são dezenas de vezes maiores do que qualquer investimento hoje de uma instituição financeira. Mesmo as ações, que é uma renda variável, que tem um potencial de ganho muito maior do que a renda fixa, as suas dívidas vão gerar multas e juros muito maiores do que os ganhos da sua aplicação. E outra, pagar as dívidas significa reduzir o estresse, aumentar a capacidade de suportar emergências, porque você não tem dívidas, você tem uma capacidade maior. Abre os caminhos para o mercado. Ficar livre das dívidas também tornará mais fácil suportar uma recessão econômica. Você vai sair da depressão, caso as dívidas te gerem esse sentimento depressivo que muitas pessoas têm. Você também terá maior flexibilidade, eliminar todo o estresse que as dívidas te traz, pode te trazer mais felicidade. Ter o nome sem restrições, não ter receio de atender o telefone. Já passou por isso? O telefone toca e você não quer atender, porque você acha que todo telefonema que chega é cobrança. Já aconteceu isso com você? Ou você já viu com alguém? E você também, quando você elimina suas dívidas, você pode iniciar a construção da sua reserva financeira. Então, pagar as dívidas ou investir? Eis a questão. E aí eu quero falar uma coisa para você. Você precisa fazer a melhor escolha, porque a melhor escolha é uma oportunidade para revolucionar suas finanças e ter mais dinheiro. Às vezes a pessoa fala assim, ela fala sobre revolucionar finanças. Revolucionar finanças é algo muito profundo, é como se fosse um mar. Então, às vezes, você vê os conteúdos na parte superficial, né? Então, você olha o mar, você vê a água em cima, você olha o horizonte, mas revolucionar finanças está lá nas profundezas, no seu íntimo. Então, você precisa... o que eu gosto de falar muito aqui? Que eu não quero que você dependa de mim para revolucionar suas finanças, ou para continuar revolucionando. Eu quero trazer aqui para você conteúdo que te ensine, que te incentive a você pensar, a você saber raciocinar sobre a melhor escolha em todas as ações que você precisa fazer em relação às finanças, a dinheiro. Tá? Então, você precisa saber analisar onde irá ter uma maior vantagem financeira sempre. Claro, trabalhando de forma ética, com princípios e valores, já falei sobre princípios e valores em outros conteúdos, tá bom? Isso vai fazer com que você não rasgue seu dinheiro. E vocês ouvem muito eu falar aqui sobre rasgar dinheiro, é quando a gente perde dinheiro. Eu sou uma pessoa que tenho aflição a rasgar dinheiro, qualquer um, tá? Se é R$1 ou R$100, o valor do dinheiro para mim é muito grande. Então, e por que esse valor, tá? Vou explicar, porque às vezes fala, então a prioridade dela é só dinheiro, ela foca só no dinheiro. Não entendam mal. É porque eu sei o valor que o dinheiro tem para mim. O tanto que eu já passei na minha vida, o quanto que eu precisei rasgar de dinheiro, o quanto que eu precisei dar 100 passos para trás para fazer alavancagem. Então, eu dou valor a cada dinheiro que eu tenho, a cada real. E é isso que eu quero passar aqui sempre para vocês, ok? E eu também já tive essa dúvida que eu estou trazendo aqui para vocês. Quando eu não tinha experiência em finanças, muitas coisas eu aprendi sozinha, na marra, como dizia minha mãe, errando. Eu fiz muitas escolhas erradas, eu já rasguei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro.
E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, do meu conteúdo aqui. Que você aprenda com os meus erros. Você não precisa errar para aprender. Então, tudo que eu passei na minha vida durante anos, desde quando eu me formei, até antes de eu me formar, quando eu comecei a me tornar uma pessoa organizada financeiramente, eu trago aqui para vocês experiência de vida mesmo, reais. E você pode estar me perguntando, Sheila, mas qual que eu vou pagar primeiro? Qual que é a melhor forma de fazer essa escolha para eu não perder dinheiro? Mais ainda, porque se você estiver com dívida, você já está rasgando dinheiro com os juros e multas. Mas calma que isso não... Isso tem solução, tá? Mas e se for para pagar as dívidas? Eu não sei negociar com o banco, eu não tenho tempo para planejar isso. E em relação a tempo, é o que eu falo. Você vai arrumar tempo para aquilo que é importante e for prioridade na sua vida. E aí eu deixo uma pergunta aqui que você não precisa nem me responder. Pense, o seu futuro financeiro, a vida da sua família, a sua vida, os seus sonhos, não são prioridades para você? Se ainda não são, para você revolucionar as suas finanças, você vai ter que colocar isso também como prioridade. Ok? Faz sentido o que eu estou dizendo aqui para você? Tudo que não é prioridade, você é aquela frase, deixa a vida me levar. Vai acontecer do jeito que Deus quiser. E às vezes nem o que Deus quiser, porque Deus quer o melhor para a gente. Vai acontecer do jeito que der, sem planejamento. Então, coloque as suas finanças como prioridade na sua vida. Porque a gente depende de dinheiro para tudo. Você depende de dinheiro para comer, você depende de dinheiro para morar, você depende do dinheiro para ter uma vida digna na sua velhice, quando você se aposentar, quando você parar de trabalhar, ou quando você não tiver tanta saúde para trabalhar tanto quanto quando você é jovem, ok? E aí, muitas pessoas, quando entram dinheiro extra, ela, às vezes, acontece muito isso que eu vou falar aqui para vocês, tá? Presta atenção. Ela deixa esse valor num investimento de baixo retorno. Então, vou dar um exemplo aqui, na poupança. Vamos supor que eu recebi 10 mil reais de dinheiro extra, porque eu recebi da empresa divisão de lucros, por exemplo. Aí eu vou lá e deixo esse dinheiro investido na poupança, que a poupança não é um investimento, né? A poupança, você deixa o dinheiro lá, é a mesma coisa que você deixar o seu dinheiro debaixo do colchão. Lembra disso? Que antigamente minha mãe falava, deixava o dinheiro debaixo do colchão, ok? E aí eu deixo os meus 10 mil lá debaixo do colchão, na poupança, e eu uso o meu cheque especial. E fico pagando um juros imenso do cheque especial, gente. Isso não tem nexo, não tem lógica. Porque os juros, ele é 200% ao ano. Se não for mais, porque é juros sobre juros. Cada banco tem uma tarifa diferenciada. Mas é mais do que isso. E a poupança vai te gerar, agora está gerando 1,5% ao ano. Olha só que comparação astronômica. 1 contra 200. Então, você não tem um ganho favorável para essa situação. Nenhum. Então, toma cuidado caso você tenha uma indicação de uma pessoa também, caso para investir em algo mais arriscado, porque aí você fala, ai, Sheila, a poupança não dá, mas a renda variável dá. E aí você é indicado por alguma pessoa investir em algo mais arriscado, e aí você precisa analisar o risco dessa aplicação. Por quê? Imagina você deixar sua dívida rolando, virando uma bola de neve, aí você pega esses 10 mil, invisto em um produto que disseram que tem uma alta lucratividade, e aí eu perco dinheiro nesse investimento que eu não tenho noção nenhuma, porque me indicaram, e ainda não paguei a minha dívida, e ainda perdi mais dinheiro aqui. Então, rasga daqui, rasga de lá. Ok? Então, você precisa planejar isso de forma inteligente.
E aí tem um outro ponto, se você nunca investiu, esse não poderá ser o seu caso, porque você precisa começar no mundo dos investimentos devagar. E eu sempre falo, é como entrar num rio ou num lago. Você chegou lá, você foi viajar num lugar lindo, bacana, e aí você tem lá um lago, ou um rio. O que você faz? Você pula de cabeça, sem saber a profundidade, sem saber se tem alguma pedra que possa te machucar. No mundo dos investimentos é a mesma coisa. Eu comparo, faço essa analogia com o mundo real para ficar mais fácil para você entender. No mundo dos investimentos, você vai devagar. Então, primeiro você vai, molha os pezinhos, igual no rio. Depois a canela, depois você vai um pouquinho mais para frente, chega na cintura, vê a profundidade, passa o pé para saber se tem alguma pedra. E depois você vai mergulhar, ok, Valentina? Por favor. Então, se você nunca investiu, você precisa começar de baixo. E eu tenho alguns conteúdos relacionados a isso. Se você quiser, procura lá nas redes sociais, ok? Então, eu trouxe aqui alguns passos para você conseguir fazer o levantamento da sua situação e saber analisar o que é melhor você fazer, ok? Então, o primeiro passo, você vai fazer o levantamento das suas dívidas, ok? E aí eu trouxe aqui o que significa dívida, para quebrar um paradigma aí, um modo de pensar errado sobre dívidas. Eu trouxe do dicionário online em português. Então, significado de dívida. Substantivo feminino é o valor em dinheiro que se deve pagar a alguém ou alguma instituição. Então, eu quero trazer aqui para você que dívida, ela não é só aquilo que você está em atraso. Então, você pegou, fez uma compra no cartão de crédito e atrasou esse cartão de crédito. Então, você tem um saldo devedor para o banco e ele está em atraso. Esse é um tipo de dívida. Mas a gente tem o tipo de dívida que não está em atraso. Então, você foi lá, fez uma compra em 10 vezes no seu cartão de crédito, você está pagando, já pagou 2 parcelas e ainda faltam 8. Essas 8 parcelas é uma dívida que você deve ao banco, ela não está em atraso, mas ela também é uma dívida, ok? Então, dívida é qualquer valor que você deve para alguém, estando ele em atraso ou não. Ok? Então, vamos lá. O primeiro passo, o levantamento das dívidas. Então, você vai fazer o levantamento das suas dívidas, lembra? O que você tem em atraso e o que você tem a ser pago ainda, a vencer, ok? Então, você separa uma folha, ó, pega uma folha, pode ser de sulfite, pode ser de caderno, pode ser qualquer tipo de folha, tá? E aí, eu quero que você aqui coloque tudo aquilo que está como dívida na sua vida. Vou colocar aqui. Então, você divide ela no meio e coloca aqui, em atraso a vencer. Ó, vou ver se dá para vocês verem. Em atraso, divide a folha ao meio. E a vencer, tá bom? Então, você vai colocar aqui tudo que você tem de dívida em atraso, o cartão de crédito que você não pagou, algum empréstimo que você fez no banco que você não pagou, ou alguma conta da sua casa que você não pagou que está em atraso, luz, água, tá? E aqui desse lado você vai colocar o a vencer. Então, eu fiz uma compra no cartão de crédito de uma televisão e parcelei em 10 vezes. Então, você coloca aqui quantas parcelas faltam para você pagar a vencer, tá? E não esqueça de nenhuma, porque isso daqui vai te auxiliar a planejar o que você vai pagar primeiro, tá? Então, você coloca todas essas dívidas nesse papel, ok? E aí,
Tudo que está em dia é porque está cabendo no seu orçamento, ok? Então, você vai colocar essas dívidas do que você está pagando das parcelas no seu planejamento mês a mês, lá no GPS financeiro. Então, você fez o seu retrato, que é o retrato de tudo que você tem de metas, as metas das suas despesas, e aí você tem o GPS, que eu ensino a fazer, que é o seu guia, o próprio nome já diz, GPS. Quando você vai para algum lugar que você não conhece de carro, e aí você coloca no GPS, ele vai te dizendo o caminho que você precisa seguir. O GPS financeiro é a mesma coisa. Eu costumo fazer o GPS do ano inteiro. Então, eu tenho na planilha, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E lá eu tenho uma cópia do meu retrato financeiro e as metas que eu vou colocando lá, quanto que eu já gastei. Então, março, quanto que eu já gastei de mercado, de transporte, o que eu já paguei, o aluguel eu já paguei, a luz eu já paguei, eu vou colocando lá, para eu dar baixa, para eu ter o meu controle do mês. E aí eu tenho esse GPS do ano inteiro. Aí tem pessoas que fazem de 6 meses, de 3 meses. Eu gosto de fazer até dezembro. Então, em janeiro, eu já faço até dezembro. Se você está no meio do ano, depende do mês que você estiver, por exemplo, março. Então, você vai fazer de março até dezembro. E aí, quando virar o ano, você faz de janeiro a dezembro, tá? Então, essa dívida que você tem, que você está pagando, tudo bem, ela não entra aqui no caso que a gente vai falar, você vai continuar pagando ela, coloca lá no seu GPS, lança ela na despesa, na gavetinha, né? Igual guarda-roupa. Gavetinha da meia, gavetinha da cueca, coloca ela lá, é uma despesa de alimentação, coloca ela lá na despesa de alimentação para você ver quando que a sua meta vai acabar, para você parar de gastar. É o planejamento, é isso, gente, tá? E se você não tem ainda isso, faça agora, até o final do ano, até dezembro. Esse é um caso. Agora, se as dívidas estiverem em atraso, acumulando juros, multas, virando aquela bola de neve, caso você tenha dívidas em atraso, você vai tratá-las com os próximos passos que eu vou dar aqui para vocês, ok? Um combinado que eu faço aqui nos meus conteúdos. Se você identificar algo aqui que você precisa colocar muito em prática, que virou a chavinha, que teve um insight, uma ideia muito grande para você, coloca aqui nos comentários para mim, hashtag sai da caixa, para eu saber que fez sentido para você, tá bom? É importante esse feedback para mim. Então, vamos lá. Você identificou aqui na folha, ok? O a vencer e o que está em atraso. O a vencer, tudo que você já estiver pagando, que cabe no seu orçamento, você vai colocar lá na sua planilha, no seu caderno, e aí não se apegue. Ai, Sheila, eu não gosto de planilha. Não tem problema, o jeito que você vai fazer. O importante é você fazer. Eu quero aqui fazedores, sem desculpas, ok? Então, faz na folha de sulfite, uma folha para cada mês, não tem problema. Então, você tem lá as contas, as dívidas que estão em atraso, para você analisar o que você vai pagar primeiro. E aí entra no nosso tema de hoje, pagar ou você investir. Por quê? Porque aquelas que você está pagando, a gente já definiu aqui, você vai continuar pagando, não vai atrasar, ok? Então, o segundo passo, você precisa ter o seu retrato financeiro com sobra de dinheiro, para você começar ou a pagar as dívidas ou a investir o seu dinheiro. Então, você precisa fazer o seu retrato, fazer as metas das suas despesas lá, não pode esquecer de nenhuma, senão não vai bater a conta. E aí eu vou te falar já, se não tiver sobrando dinheiro, você já sabe o que precisa fazer? Ou você vai diminuir os gastos, ou você vai aumentar a sua renda. Vai gerar renda extra, vai fazer alguma coisa que faça você aumentar os seus ganhos.
Então, quando você tem dívidas em atraso, a primeira coisa a ser feita é fazer sobrar dinheiro para poder negociar. Sobrou dinheiro, a gente vai para o próximo passo, ok? Que é você levantar as prioridades. E, Sheila, qual é a dívida com mais prioridade? Normalmente, eu indico você colocar a prioridade na dívida com maior taxa de juros, aquela que está gerando mais juros, aquela que está fazendo com que vire mais bola de neve. Então, essa deve ser sua prioridade. Então, aqui, ó, nas contas em atraso, o que você vai fazer? Isso daqui eu chamo de quadro de superação, tá? Se você quiser anotar aí, você anota. Quadro de superação. Você vai colocar tudo que está em atraso, aqui, né? De um lado da folha. E você vai enumerar as dívidas. Então, a número 1 é aquela que está gerando mais juros. E você vai numerar da que está gerando mais juros para que está gerando menos juros. Então, você vai colocando, essa aqui está gerando mais juros, número 1. Qual que é a segunda que está me dando mais juros? Número 2. Número 3 e assim por diante. Tudo que você tiver nessa lista. Por quê? Porque isso vai te dar uma base para você começar a fazer as negociações. Ok? Então, você levantou as dívidas, o que você tem para pagar e o que está em atraso. Aí, a gente vai focar no que está em atraso, porque o que tem para pagar, você já está pagando. Você vai levantar as prioridades, enumerar aquela que está gerando mais juros para menos juros, e depois você vai precisar negociar com o banco. Ok? Então, negocie com o banco. Uma pergunta que eu já te faço. Você já recebeu alguma correspondência ou alguma ligação do seu banco onde o atendente te oferece alguma proposta para pagamento, para quitar essa dívida? Se sim, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui do lado a proposta que eles te ofereceram. Sheila, para que eu vou anotar isso? Por quê? Para você ter uma base quando você for realmente fazer o pagamento. Eu tenho uma dívida que é de 2.000 e eles me ofereceram 1.000. Quando eu for negociar, quando eu tiver o dinheiro para fazer a negociação e para pagar efetivamente, eu já sei que tem que ser 1.000 ou menos, porque eles já me deram uma proposta de 1.000. Então, você consegue ter esse controle, essa base, tá? Se eles nunca te ligaram, você vai ligar. E aí você conta que você deseja pagar essa dívida, que você teve um imprevisto e por isso você atrasou. Quando a atendente vê que você é uma pessoa de boas intenções, que você realmente teve um imprevisto, você acaba tendo um ponto positivo para o seu lado, ok? E aí você consegue negociar essa dívida. E eu vou dar uma dica de ouro aqui para você, tá? Você tem aqui a sua lista de prioridades, tá? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que é da que tem mais juros para que tem menos juros, ok? A que está gerando mais juros, do 1 até o 5, tá? Vamos supor. E aí, por exemplo, você teve uma proposta muito boa para quitar uma dívida. E ela está aqui, na número 3, vai, 5.000 reais. Por 200 reais. Vamos supor, é só um exemplo, tá, gente? Eu tenho uma dívida aqui no número 3. Ela é a terceira que gera mais juros. Ela é de 5.000 reais. E o banco me ligou, já é uma dívida antiga, e eles me ofereceram 200 reais para quitar essa dívida. Você acha que 200 reais para quitar uma dívida de 5.000 é um bom negócio? Sheila, mas ela está na lista, no número 3 de prioridade, não está no número 1, eu tenho que quitar 1 e a 2 antes. Não. Se é uma boa, você quitar essa dívida, se você tem uma boa proposta, você vai lá e quita, ok? É uma exceção para sua lista de prioridades. Por quê? Porque você já vai tirar uma do seu caminho. Já quita ela e já tira. Você tem os 200 reais? Tem. Não vai atrapalhar no seu retrato financeiro, não vai atrasar uma conta, porque aí também não adianta você pagar uma para atrasar a outra.
Aí você vai ficar naquela corrida dos ratos, que o ratinho fica correndo atrás do rabo. Você quita uma para atrasar a outra, quita outra para trás. Aí depois você tem que correr atrás dessas que ficam em atraso, não adianta. Ok? Então, se te fizeram uma boa proposta, você vai lá e quita essa dívida. Porque de 5 mil para 200, isso acontece muito, viu, gente? Tá? Acontece demais. Ok? E aí, eu quero chegar no ponto crucial. Pagar a dívida ou guardar o dinheiro? Você precisa encontrar o equilíbrio, tá? E o que eu indico? Que eu indico para todas as pessoas, que eu indico no meu curso. Você nunca parar de investir, mesmo que seja R$10. Então, você fez lá o seu retrato financeiro, sobrou lá R$500. E aí, você vai pegar esses R$500 para negociar suas dívidas, para começar a quitar essas dívidas, ok? Sheila, eu vou pegar esses R$500 todo e vou quitar? O que eu indico você fazer? Que você separe uma parte desse valor para você investir, para você começar a fazer a sua reserva financeira, para você começar a construir, para você ter mais segurança e o mais importante, para você treinar o seu cérebro. Igual uma academia, eu falo que o cérebro é um músculo, tá? Igual academia, que você vai lá, treina e o seu músculo começa a ficar forte. O seu cérebro é a mesma coisa. Se você todo mês vai lá e guarda, não importa o valor, você está treinando o seu cérebro de que você precisa guardar todo mês. O mês que você não guardar, é muito engraçado isso, gente, porque eu já testei isso, tá? Eu já tenho experiência e resultados com isso. Quando você não guarda um mês, parece que faltou alguma coisa no seu mês, que o seu mês foi ruim. Façam isso e depois vocês me contam o feedback que vocês tiveram, a sensação, tá? Então, no equilíbrio, eu vou falar para você, você tem R$500, você separa uma parte desse valor para a sua meta me pagar primeiro. E aí você começa a fazer a sua reserva financeira. Mesmo que o valor seja baixo, lembra? Treinar o cérebro. Treinar sua mente. Você não pode parar. Começou, não para mais. Mesmo que seja R$10. Ai, esse mês apertou, você vai lá e coloca R$10 lá na sua gavetinha do me pagar primeiro. Ok? Então, aqui eu quebro um pouco esse paradigma, pagar dívida ou guardar dinheiro, ou investir. Então, eu falo para você que no meu método, eu ensino você a fazer as duas coisas. Você separa um valor para você investir, para você continuar treinando sua mente, começou, não para mais, e o restante você vai começar a negociar as suas dívidas que você tem em atraso. E as dívidas que você tem, que são parcelamentos futuros, você vai pagando com o seu retrato financeiro que você já está pagando. Ok? Vai ajustando. Faz sentido isso que eu estou falando aqui para vocês? Então, você tem que ter um equilíbrio. A questão de investir versus quitar as dívidas rapidamente pode te deixar muito ansioso. Ah, eu não sei se eu quito, se eu guardo. E a ansiedade pode fazer com que você faça a escolha errada. Ou ela pode evitar que você tome uma atitude, que você tenha ações. Você já viu que tem pessoas que ficam ansiosas e travam? Não conseguem fazer nada? Ou faz tudo errado? Então, você tem que ter esse equilíbrio. A dívida já está lá, você já fez a dívida, já está em atraso. Então, você tem que focar em fazer o seu retrato financeiro, em revolucionar suas finanças. A dívida já está lá. Então, vamos trabalhar para você revolucionar. Faz o seu retrato e depois você vai lá e vai fazer a negociação dessas dívidas. Ok? Trabalhar de forma ansiosa não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Então, vamos
passo por passo. O que eu falo aqui em todos os meus conteúdos, o importante é você progredir, um dia de cada vez. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para entender a sua necessidade, para te ajudar no processo de evolução. Nós erramos e com os erros a gente aprende a acertar da próxima vez. Então, o mais importante é você melhorar a cada dia, sentir que está evoluindo nas suas finanças. O que você errou para trás, você vai usar como alavancagem, para você não errar mais. Mas não se culpe, não se martirize, porque isso não vai te fazer bem, ok? Então, dia a dia que você esteja mais perto do seu objetivo, passo a passo, ação por ação, tarefinha por tarefinha. Entre erros e acertos, porque às vezes você está em processo de aprendizagem, de evolução, e aí você dá uma deslizada, erra e volta lá. O importante é ter essa consciência de que você está caminhando dia após dia, pouco a pouco, ok? Se faz sentido para você isso, escreve para mim aqui nos comentários. Hashtag sai da caixa, tá bom? E aí eu vou finalizar o nosso conteúdo com uma pequena tarefinha para você, tá bem? Então, eu vou deixar a tarefa aqui para você, do seu quadro de superação, tá? Você vai fazer aqui o seu quadro de superação, todas as dívidas que você tem, que estão acumulando juros e multas. Você vai colocar as prioridades que você tem. Por que eu chamo de quadro de superação? Porque o meu intuito é que você zere esse quadro, que não tenha mais nada aqui. Vai ser uma superação e tanto, não acha? Para você depois pegar esse valor que você gasta para quitar essas dívidas e começar a acumular. Começar no processo de acumulação. Iniciar sua reserva financeira, apesar de que você vai iniciar, mesmo pagando dívidas, lembra que você tem que treinar sua mente? Você vai concluir a sua reserva, que eu indico de 6 a 12 meses, depende com o que você trabalha, tem conteúdo disso também. Então, faça o seu quadro de superação. Não é quadro de dívidas, focando sempre no positivo. O que você quer? Você quer se superar. Se você coloca quadro de dívidas, você está focando nas dívidas. E quando você foca, expande, então você vai focar em ter mais dívidas. Não é isso que a gente quer. Você vai focar em se superar. Então, quadro de superação. Faça o seu quadro de superação. Coloque em prática o que eu te falei aqui. Se fez sentido essa live aqui para você, esse conteúdo, compartilha, dá um like aqui. Compartilha com as pessoas que você acredita que vai fazer sentido para elas também, tá bem? E eu quero agradecer, gratidão por você que esteve ao vivo aqui comigo, gratidão por você que está aqui assistindo esse conteúdo. Um grande beijo, fiquem com Deus, e para quem está aqui ao vivo, amanhã, 12h, estou aqui para almoçar com você, tá bom? Fica com Deus, um grande beijo.